Aqui é @o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é aprofundar o meu conhecimento e descobrir um playbook aqui do que a gente pode aprender na NRF 2024. Meu arroba é Alan_Barros. Minha expectativa aqui é poder compartilhar tudo que a gente aprendeu nessa NRF, que foi uma das mais transformadoras dos últimos anos. Bom demais, bora lá. Essa geração de hoje não sabe o que foi, cara, o trauma que foi essa história do bug do milênio, cara. Eu já ouvi falar sobre esse negócio, quem tava trabalhando na época foi um terror, velho. Eu lembro que eu tava na Marabras. Aliás, não, eu tinha saído da Marabras. Tinha entrado na Insinuante. E assim, pânico. Uma semana antes, era pânico. Porque todo mundo achava que os sistemas iam cair. Que a base de dados todos ia implodir. Porque os sistemas não previam, né? O zero voltar. Cara, não aconteceu nada. Mas o terror psicológico que foi feito na imprensa, entre os profissionais da área. Porque os profissionais, como não sabiam responder, todo mundo entrou em modo de alerta. Mas aí quando virou, não deu nada? Nada, cara. Tipo, será que o software já tava funcionando nesse sentido? Ou... Não, mas é que simplesmente não colapsou. Óbvio, teve vários problemezinhos, vários bugs. Mas não foi o que eles falaram que, poxa, tem... ia colapsar. Usina hidrelétrica vai parar de funcionar. Os bancos vão zerar a conta. Tinha um pânico que o dinheiro que você tinha na sua conta ia sumir. Né? Ou ia multiplicar muito. Cara... ia dar um bug. E nada aconteceu, nada. A gente começa aqui o Roy Hunters já com essa história aí do bug do milênio, né? Eu acho que pegou toda a história do bug do milênio aqui que a gente tava falando. Pegou, né? Pegou, muito bom. Off então, total, hein, gente? Off, não conta pra ninguém isso aí, né? Não, bom demais. Ó, Alan, seja muito bem-vindo ao Roy Hunters. Muito obrigado aí pela presença. Super honra estar aqui com vocês. Sou admirador de tudo que a V4 faz, de tudo que a Roy Hunters faz. Tô encantado aqui com o escritório de vocês. E a gente é parceiro de grupo, né? Primos de primeiro grau, vamos falar assim. Boa. Mas além, eu considero só uma coincidência a gente estar no mesmo grupo. A gente admira mesmo todo o trabalho que você construiu aqui, junto com o Denner. E uma honra verdadeira estar aqui com vocês. Bom demais, pô. Obrigado de novo aí. A gente recentemente, pro pessoal que tá nos ouvindo aqui, a gente recentemente gravou um podcast lá, né? O Fala Aí. Que é um bebezinho, né? Não é que nem o Roy Hunters, a gente tá começando agora. E o nosso episódio, acho que vai daqui umas 2 semanas. Mais umas 2 semanas? Isso. Bom demais. A gente prometeu naquele episódio que a gente ia fazer uma coisa, que eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai fazer nesse Roy Hunters no final. Então... no final tem uma coisa que vocês não esperam que nunca aconteceu nessas últimas centenas de Roy Hunters que a gente gravou. Aliás, eu nunca vi isso acontecer em nenhum podcast. Exatamente, é verdade. Pior que é verdade. Eu não vi. Será que não tem nenhum podcast sobre esse tema que tenha isso? Eu assisto vários e nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Como assim? Os caras não pensaram nisso? Eu vejo eles apresentando o processo. Grandes estratégias de coisas que já aconteceram, mas ninguém fez ao vivo. Deixar o pessoal curioso aí. Então vamos ver o que vai dar no final. Aí no final você já vai ver que vai ter um negocinho especial. E aí eu vou começar. A gente criou um processo novo, eu te contei essa aí lá no Fala Aí, que a gente sempre quer começar quando tiver um convidado com a fatídica pergunta de qual que é a tua estratégia ou uma história, algo que você tenha participado ou feito no passado, que é a tua estratégia de maior ROI. Maior ROI da vida? Maior ROI possível, assim, mais interessante que gere insights aí pro pessoal. É uma forma de a gente quebrar esse gelo aqui e depois ir partindo pro assunto. Tá, eu vou fazer um negócio diferente contigo, porque eu te contei parecido. Que inclusive, eu acho que é legal também contar aqui depois. Não tem problema de ter umas 2 histórias aqui que é legal. Mas é que ele tá lá no Fala Aí e eu quero te contar um exclusivo aqui. Pode ser. Que eu nunca contei. Fechou. Acho que E aí no Fala Aí tem a outra história que é legal também. Isso, que eu acho que o Roy Hunters vale contar uma coisa que eu nunca abri assim pro público. Boa. E o Roy foi bizarro. Hoje é moderno a gente tentar falar de estratégia de CAC negativo, né? De como é que eu faço uma estratégia de comunicação que o CAC seja negativo, quer dizer, se gere receita. Sim. Em 2002, eu estava numa feira de imóveis aqui em São Paulo. Eu tinha 2 anos. Olha só, é bullying isso, hein? Eu estava numa feira, chamava Fenavem, aqui no AMB, aqui em São Paulo. E eu trabalhava na Casas Bahia na época, era head comercial de marketing. E a gente estava na feira, aquela feira assim, era, pra você ter ideia, na linha do tempo, era agosto, assim, um pouquinho depois do meio do ano. A feira estava muito ruim. E eu tinha levado o dono da empresa e tinha insistido com ele, vamos na feira que vai ser legal. A feira estava péssima. E ele meio puto de eu ter tirado ele do escritório para ir naquela feira que estava bem, bem esquisita.
E eu comecei a senso de urgência, né? Quando bate na cabeça, eu falei, cara, eu preciso soltar alguma coisa aqui boa pra mim não voltar pro escritório com essa derrota, né? De ter tirado o cara do escritório com um negócio nada a ver. Sim. E aí cheguei pro dono da empresa e falei assim, poxa, e se a gente fizesse aqui no AMB 50 mil metros quadrados? A maior loja do mundo. Ele olhou assim pra minha cara e falou assim, como assim? Eu falei, meu, dezembro que eu me lembro aqui, e era verdade, dezembro nunca acontece nenhum evento, nenhuma feira em São Paulo. Né? O AMB não tem histórico de ter feiras em São Paulo. E dezembro pra gente é favorável, porque o consumidor tem um duplo salário na mão, que é o 13º. Se a gente transformar essa loja numa loja pop-up, ninguém falava de loja pop-up, não existia esse conceito. Se eu fizer uma loja pop-up de um mês pro paulistano, que a gente traga entretenimento pra essa loja, e eu trago os grandes fornecedores nossos para expor os lançamentos, porque os fornecedores sempre me pedem para espaço para colocar lançamento, e nas lojas a gente não tem. Nesse evento eu consigo. Eu monto uma maior loja do mundo. Falei isso pro dono, ele olhou assim para mim, mas você tem coragem de fazer isso? Falei, eu tenho. Ele olhou assim... Você tem dinheiro? Não. Aí ele olhou, tinha o stand da Guazelli Associados, nem existe mais, mas que era a empresa que organizava os eventos em São Paulo. Entendi. Ele falou, vamos ali na Guazelli ver se eles alugam essa porra pra gente. Aí já deu um frio na barriga, cara. Porque eu falei, cara, sim, né? Do insight até a gente alugar efetivamente o espaço, deu 15 minutos. Caralho. E aí ele falou, agora você vai fazer. Tá aqui, tá alugado. O mês de dezembro inteiro, E aí veio o meu desafio, porque ele alugou, a gente não tinha budget, não tinha orçamento pra fazer um evento desse tamanho. Aí a gente chegou no escritório, tudo certo, vamos fazer. E veio a missão. Você tem que levantar esse negócio sem gastar R$1. Então, era literalmente criar um ambiente onde eu conseguisse cooperar, né? Hoje, um dos grandes temas da NRF esse ano foi o Retail Media. Eu fiz isso lá em 2000, porque eu viabilizei todo o evento com o dinheiro da indústria. Primeira vez que veio para o Brasil um evento da Disney, eu vendi o patrocínio de trazer um show da Disney completo com o Bradesco. Cada metro quadrado do AMB a gente fez um acordo operacional com a indústria, que eu gerei receita, e no dia, eu falo que é um dos maiores ROIs, porque no dia que a gente inaugurou a loja, tinham 100 e poucas mil pessoas querendo entrar no evento, eu entreguei para a família, que era controladora da empresa, um cheque de R$7 milhões de superávit entre o que a gente tinha gastado para colocar o evento de pé e o que eu tinha vendido de patrocínio. Só de patrocínio você só já de tinha... superávit. Já tinha pagado o evento e eu falei isso pro dono. Eu falei, se a gente não... Na época o produto que a gente mais vendia era DVD. Aí eu falei, se a gente não vender nenhum DVD, a gente já deu lucro de 7 milhões. Tudo que acontecer daqui pra frente... Isso dentro Isso seria lucro de 7 milhões naquele período de um mês ali. De um mês, né? Para uma operação. A loja acabou vendendo 100 e poucos milhões de reais. Nossa senhora. Foi um case... Até hoje, é a Super Casas Bahia. Até hoje quem... Tem muita gente, eu já encontro pessoas que falam, pô, a gente tem saudade. Esse evento durou acho que uns 6, 7 anos. Porra, durou muito também, né? Durou bastante. Tempo, mas foi tipo assim, 6, 7 anos de forma contínua? Contínua, todo ano tinha. Todo ano tinha. Era montado e feito no mês de dezembro. Era uma feira, como se fosse uma grande feira. Entendi. Não era uma loja que ficava sempre ali, né? Não tinha como fazer isso também. Não tem. Mas era uma feira que todo final de ano acontecia. Entendi. Que a indústria passou a colocar no calendário dela como um período de lançamento. Legal demais. E o paulistano, cara, era uma média de 2 milhões de visitantes por evento. Era o único, até hoje, o único evento na cidade de São Paulo, dentro do AMB, que o paulistano não pagava estacionamento. Que eu colocava no budget do projeto, o paulistano não tem que pagar estacionamento para entrar. Porque ia no Feira do Carro, ia nos outros eventos, você tem que pagar o estacionamento. 50, e isso a gente tinha feito pesquisa e inviabilizava a ida pro evento. O cara desistia do público. De ir, né? Então era o único evento do AMB que não tinha que pagar estacionamento, não tinha ingresso para custo de entrada. Deixa eu te fazer uma pergunta só pra... inclusive eu tô morando em São Paulo agora aqui, mas eu não manjo muito de como que é o AMB, mas o AMB você fechava, tipo, era 100% nesse caso, na Casas Bahia? Casas Bahia? Ele tinha cada evento que tem, o AMB vira aquele evento naquele período, é isso? O AMB, ele tem o pavilhão principal dele, que tem 50 mil metros. Tá bom. Aí ele tem um pavilhão secundário de 15 mil. E tem a área de anfiteatro, que é uma outra área de uns 10 mil metros. Você pode alugar o complexo inteiro, ou você pode alugar os módulos. Entendi. Nesse caso, a gente alugava um módulo grande. De 50 mil. De 50 mil. Entendi. E aí, o AMB inteiro, o cara ia lá e ele tinha... E aí, pra ficar claro, você tá chegando agora, e esse complexo também tem o Sambódromo.
Ah, tá, entendi. Que é um outro... Então, você pode também fazer algum evento no Sambódromo. Uhum. No segundo ano da Super, a gente também fez um show no Sambódromo. Em Interessante. parceria com eu lembro bem, com a Band FM. A gente levou todos os grandes cantores da época para fazer um show lá no Sambódromo também. Como que tu acha que tu chegou nessa conclusão do... Será que é muito específico do varejo o fato de tu ter o dinheiro da indústria para poder financiar? Ou tu Não. acha que o aspecto de, cara, faz aí sem dinheiro também te fez correr atrás de soluções diferentes? Eu acho que assim, com muita sinceridade, Gui, não foi do insight para prática, foi mais ação do que planejamento. Entendi. A gente teve um insight, alugou o espaço e vamos colocar de pé. No segundo, terceiro ano do evento, a gente fez mais organizado. Entendi. Então foi mais a necessidade, a pressão da necessidade fez a gente achar essa solução. Né? Não foi que nasceu, ó, temos uma ideia de fazer um super evento, vamos falar com a indústria para a indústria ajudar a pagar a conta. Não foi nada disso. Teve um insight, alugou o espaço e aí fomos viabilizar o negócio. Como é que foi esses papos com a indústria? Cara, no primeiro ano foi muito difícil, porque nenhuma indústria tinha orçado esse negócio. Sim, ninguém tinha budget também disponível ali nessa parada. Né? Mas teve um fator positivo na mesa, que a gente até acabou descobrindo na época. Porque a indústria sempre tem o dinheiro da área comercial, que era esse que eu tinha acesso sempre, e tinha o dinheiro do marketing, que o varejo não tem acesso. Sim. Que é o budget da indústria para construir marca. Como o evento virou um entretenimento, e esse foi a novidade, esse foi o aprendizado do evento, porque com Disney, eu trazia os grandes emissores de televisão para transmitir ao vivo de lá de dentro. Perfeito. Virou uma ativação de marketing para a indústria. Então a gente acabou achando o dinheiro numa pista que a gente nunca tinha acessado. Pô, legal, você achou um outro dinheiro dentro da indústria, né? Pô, isso é muito legal. O primeiro impacto não foi fácil, não. Mas daí quando eles viram a grandiosidade do evento, a área comercial falava, não, peraí, essa conversa não é só comigo, não. Vou trazer o head de marketing para a mesa. E aí quando vinha o marketing falava, caramba, cara, é legal. Em dezembro, Natal, tô dentro. Então a gente passou a acessar um dinheiro que a gente não acessava. Pô, que legal. E tu acha, e nos outros anos, não sei se você vai poder falar daí tantos detalhes assim, né? Enfim, mas nos outros anos teve essa mesma lógica de conseguir ter um superávit prévio e então, depois era basicamente lucro? O que era o grande ponto, né? Acho que foram uns 8 anos do evento, eu fiz 4. Depois eu saí, montei minha primeira agência. O que era uma parte da estratégia do projeto? Na época, tinha o meu grande concorrente em São Paulo, da Casas Bahia, era o Ponto Frio. Tá bom. Então, pra gente ganhar share, e a Casas Bahia era sempre muito bem posicionada no público C, público mais popular, e o Ponto Frio mais posicionado pro público AB. Perfeito. E esse evento oxigenou a base de clientes da Casas Bahia porque trouxe um público mais B pro evento. E isso fez com que a gente achatasse o Ponto Frio em São Paulo. Então foi uma estratégia muito legal de competição, de war mesmo, de porra, invadimos marketing o território, mesmo, invadimos assim. o território do principal concorrente. Entendi. Em 2000, se minha memória não falha, mais ou menos 2009, teve uma fusão da Casas Bahia com o Ponto Frio. E aí não fez mais muito sentido o evento, porque aí passava só a canibalizar a própria base do que se tornou depois a Via Varejo. Então, enquanto tinha uma competição entre Bahia e Ponto Frio, tinha um mercado a ser conquistado, o evento era muito justificado. Depois, o domínio da Via em São Paulo, com quase 200 lojas, ficou, no meu ponto de vista, eu já não estava mais lá, né, como executivo. Mas quando teve a fusão, eu acho que a conta da sobreposição, de canibalizar, o que vendia no evento, mais tirava a venda das lojas do que agregava. E aí acho que não tinha um delta tão interessante. Enquanto nesse você caso, tinha um competidor para tirar share, aí fazia sentido. Fazia muito sentido. Depois que fez a fusão as duas marcas. Até porque como é um período muito específico, né, o mês de dezembro, o cara tem um share novo, né, na exato, carteira. Exatamente. Tem tanto um share novo, mas ele é um share, né? Então ele tem que decidir onde ele vai gastar isso. Então ele gastava ou nas Super Casas Bahia ou nas lojas pontuais do shopping, sei lá, né? E é um aprendizado legal, Gui, que acho que vale, dentro dessa pauta do ROI, falar, e é um dos aprendizados da NRF desse ano também, né? O ambiente do e-commerce, não existe hipótese de você estar fora, né? Foi falado muito na NRF a questão da omnicanalidade. Perfeito. Só que também foi falado que é um super desafio para as marcas, para as empresas, estabelecer uma omni experience. E esse projeto já tinha isso lá há 20 e poucos anos atrás. E quanto mais experiência você tem, melhor o ROI do teu negócio. Sim. E esse projeto era a prova real disso. A margem operacional
das vendas feitas dentro da Super Casas Bahia era 25% mais saudável do que em qualquer outra loja. Uhum. Porque ali você tá num ambiente Que massa. de experiência. Você não tá tão na guerra ali de comparação de preço. Uhum. Então, Interessante. e eu vi isso ser falado agora, cara, 20 anos depois, na Que NRF, que você quer estabelecer uma margem operacional melhor, você tem que gerar experiência para o seu cliente. Interessante demais todos esses insights que a gente tem aqui dentro dessa estratégia, mas você está falando de NRF. E você Isso. foi lá e eu não consegui ir nesses últimos eventos que tiveram aqui em São Paulo, que eram sobre NRF. Então eu queria aproveitar esse teu conhecimento. Tu estava lá presencialmente, né? Então Isso. tu sabe o que rolou lá melhor do que ninguém. E vamos falar um pouco sobre a NRF. Quais são, assim, os insights mais gerais, assim, as coisas que são interessantes da gente contar aqui pra galera. Perfeito. E eles possam aprender sobre a NRF. Vou fazer uma introdução rápida, tá? É a minha 16ª NRF que eu vou na minha carreira. Bah. Então, a NRF, para nossa audiência entender, é o evento que concentra tudo que tem de tendência, Tá bom? de boas práticas no varejo mundial. Perfeito. E os Estados Unidos lidera esse movimento. Então, a NRF, desde que eu vou, ela tem um bloco que fala do que pode acontecer, muito tendência, Uhum. o que... Futurologia, quase. Futurologia total. Sim. O que está acontecendo de prática, que é a melhor parte da NRF, que os grandes varejos estão fazendo, Uhum. e um pouco do que Aconteceu? já aconteceu. Então, Perfeito. grandes CEOs falando, poxa, pós-pandemia aconteceu isso. Então, na futurologia, dando um exemplo prático, por exemplo, a NRF de 2020 falou pra caramba de metaverso. Nunca aconteceu no varejo. O metaverso sumiu. A futurologia deles era muito baseada no metaverso. E nunca deu certo. Entendi. Então, esse lado. Lembra daquele vídeo do mercado no metaverso? Que seria o carrinho do mercado no... O que foi muito bom esse ano, cara? Esse lado da futurologia meio que sumiu. Uhum. Porque aconteceram 3 grandes pautas na NRF. Primeiro, inteligência artificial. Tá bom. Só que a inteligência artificial na prática. Cara, eu fui no fulfillment da Amazon. A Amazon nos Estados Unidos, ela dá o nome no centro de distribuição dela. É o aeroporto mais próximo e um número do lado. Eu fui, só pra você ter ideia, no JFK 08. Quer dizer que tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim. Era um depósito de quase 100 e poucos mil metros quadrados. 6 mil pessoas trabalhando e 7 mil robôs operando. Aí, tá. Mas cadê? O que tem a IA tem a ver com isso? Uhum. Toda a gestão do teu pedido que você comprou ali, uma caneta, é feita via inteligência artificial. Então a gente viu lá, teve a chance de ver o recebimento dos produtos. E aí é o nosso jeito mais, não é antigo, mas o jeito sem ter essa ferramenta da IA para suportar. Você fala assim, não, mas eu guardo todas as canetas que eu vendo naquele pallet. Uhum. É tudo setorizado, né? Como a gente faz aqui. E eu vi lá um caos. Os robôs andando, cara. Você enxergava o caos ali. Eu falei, como que é isso, né? Aí eu perguntei pro cara da Amazon, falei, cara, mas você não guarda, não é setorizado? Tudo que é maquiagem de um lado, tudo que é escolar do outro. Faz sentido, né? Ele falou, não. Eu falei, como assim? Eu falei, se eu setorizo, se eu tenho um pico de vendas de material escolar, eu tenho um trânsito lá no espaço de material escolar. Não vai funcionar. Então não é que existe o caos. Os robôs, eu espalho caneta pelo depósito inteiro. Quando eu vendo uma caneta, a inteligência artificial fala pro robô onde está a caneta mais perto. Mais perto dele. Olha que louco, cara. Uhum. E assim, nenhuma interação humana nesse processo. Interação humana é na chegada dos produtos e lá na saída final dos produtos. Aí eu vi uma inteligência, a IA sendo colocada na prática ali. Uhum. Outro case ali de Amazon de IA é a gestão de pricing, né, que hoje é uma grande deficiência do varejo. Principalmente os e-commerce que tem milhares de SKU, às vezes milhões de SKUs, como é que você faz a gestão de preço, de competitividade de preço para você estar competitivo, mas ao mesmo tempo não abrir mão de rentabilidade? Justo. É um dos grandes problemas dos e-commerces hoje. Sim. IA total. Ela está fazendo busca de preços constantemente e definindo se o preço tem que subir, se o preço tem que baixar. Sim. Cara, eles estão colocando em prática a IA generativa de uma forma, assim, assustadora, tá? Mas a gente tá falando, nesse caso aqui, da parte de IA, a gente tá falando de IA generativa, necessariamente, ou a gente tá falando de IA, tipo, um machine learning da vida? Então, porque tem tipos diferentes, né? Então, o machine learning é quando ele automatizava um processo.
Sim. Né? Talvez esse primeiro exemplo do aeroporto, da estrutura deles lá, não seria mais por esse lado? Não, porque eu estressei esse assunto. Lá. É, importante. É generativo porque ela começa a aprender e começa a gerar memória de histórico de venda. Como eles têm o AWS lá, que é surreal, né? Eles têm tudo armazenado, eles fizeram a IA aprender com o passado. Então ele começa a fazer a movimentação desse estoque baseado no preditivo de como ele vai vender, cara. Uhum. Eu perguntei sobre isso. Isso é generativo. Isso põe ele muito na frente da concorrência. E é assustador. Vou ser bem sincero contigo. Outro fator que a IA é assustador. E para o mercado entender o que isso está refletindo. O retail media da Amazon faturou esse ano nos Estados Unidos 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. É maior que o mercado publicitário brasileiro inteiro. Nossa. Se a gente somar a Rede Globo, somar a Google, somar a Meta, somar todo mundo aqui, não dá o que a Amazon está faturando de retail media lá. Por quê? Porque ela está entregando algumas vezes mais ROI para o anunciante, porque a IA generativa dela está aprendendo a correlação entre os produtos. Então eu sou anunciante de vou chutar o balde aqui, papel higiênico. Ok. Né? A IA generativa dela faz uma associação que quem está comprando mais fresh, mais produtos orgânicos, tá, entendi. Né, vai acabar usando papel higiênico, não sei porquê. Não é que tem uma estratégia. A IA generativa aprendeu. Nós, como anunciantes de papel higiênico, vamos aparecer com o nosso anúncio lá no preço do fresh dela. Isso dá muito mais ROI. Tanto que teve uma apresentação emblemática para a nossa indústria, que ele fala lá, né, as fases de maturidade de ROI. Tá bom. Fala, o performance do Google foi a fase 1, fase 2 as redes sociais, né, Meta, Google, Instagram, fase 3, retail media. E pra galera que tá nos ouvindo aqui, dá uma explicada nessa frente de retail media. Qual que é a diferença disso versus o que a gente tem num Meta, enfim. Que eu acho que até que vai ficar bem claro isso pro mercado. O fundão de funil lá, o funil profundo, vai ficar no retail media. Porque é a hora que o consumidor já está numa plataforma de e-commerce, já sabe o que ele quer comprar, e ele está ali fazendo uma pesquisa final de performance de preço, de tempo de entrega. Eles falaram muito disso, tá? Que o consumidor, tem uma parte grande dos consumidores que o fator principal de decisão não é mais o preço, e sim o tempo de entrega, a rapidez de entrega. Eu penso muito nisso. Isso. Hoje em dia. Então, nessa hora, se você põe a tua comunicação, o teu ads, a tua conversão é muito alta. Então, esse fundo do funil, quem vai dominar é o retail media. O meio do funil... Peraí só. O Di, a TV lá. Pode continuar. Então, o meio do funil vai ficar uma função que hoje a gente acaba até delegando um pouquinho do fundo para o mídia de performance, o Google, o Meta. Sim. Ele vai ganhar um atributo mais aqui no meio de funil, de construção de brand e construção de diferenciais. De intenção, e aí no momento que o cara tá para cumprir, fazer, gerar ali, executar a sua intenção, aí vai ser mais retail media. Tá. Eu tive numa palestra com o Google, lá, foi muito interessante, que o Google já começando a sentir isso lá nos Estados Unidos, já colocando que a grande evolução do Google PC é vídeo. Perfeito. E branding. Coisa que o Google nem falava tanto no passado. Não falava muito mesmo, realmente. Tá? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente está uns 3 anos atrasados, porque acho que as grandes plataformas, tirando o Meli, né? Que o Meli esse ano já fez um bi de faturamento de ads. Então, tirando o Meli, que já tem um ecossistema muito forte de ads, eu acho que o restante dos varejistas, a gente tem que trabalhar melhor a nossa base de dados para poder oferecer isso como solução. Mas eu acho que é irreversível. Legal. Essa tendência do funil, essa última level do funil, fundão mesmo, ficar na mão do retail, é irreversível, do meu ponto de vista. Quando a gente fala, só para garantir que a compreensão tá completa ali pra galera também, quando a gente fala de retail media, a gente tá falando de um anúncio dentro do Mercado Livre mesmo, de um cross-sell que exista ali dentro patrocinado, esse tipo de coisa, né? É um pouquinho... Já sempre existiu isso, aquela coisa, eu quero estar na home do Mercado Livre. Tá bom. Isso é uma ação de brand, não é um retail media. O retail media é eu estar posicionado na intenção de compra do que eu estou oferecendo. Entendi. Ou correlacionado ao que o cliente está comprando. Então, o cliente está comprando um tênis, eu estou ali oferecendo o abrigo, a calça de abrigo. Então, isso é o retail media com inteligência. Inteligência artificial ou inteligência mais... Não o visibilidade ali, você está com um display ali na home do site. Sim, isso é branding, isso é
Mas o Retenho Mídia é isso. É uma evolução muito grande, tá? E acho que isso é aprendizado, acho que a gente está um pouco atrasado nisso também. Eles estão aprendendo a monetizar muito de verdade os dados. A gente sempre fala aqui a importância de coletar dado. The New Oil, aquele papo de sempre, né? Que já é antigo até. Só que eu acho poucos aqui no Brasil evoluíram para transformar dado em ação de relacionamento, que eles estão fazendo muito forte lá. Perfeito. E em ROI, em mídia. Tem um exemplo? Tá? As ativações que eles fazem. Aqui no Brasil, eu vou até tangibilizar bem. A maioria das farmácias, quando você vai aqui no Brasil, você pode ir lá comprar uma pastilha para garganta. Ela vai te pedir teu CPF, e aí ela vai ver o histórico das últimas compras que você fez, você sai ali com uma filipeta com um monte de promoção. Sim. Mas você entrou ali só para comprar uma. Então isso é usar os dados do histórico que eu tenho da sua compra. Por mais que você comprou uma pastilha para garganta hoje, eu sei que você usa o shampoo, eu sei que você usa o desodorante, te faço uma promoção do desodorante que você gosta, sua chance de conversão é grande. Eu só vejo fazendo bem feito isso no Brasil as farmácias. Lá eles fazem em tudo mesmo. E eu acho que eles podem fazer até melhor ainda as farmácias, né, também. Pode. Né? Mas é que acho que a gente está um pouco atrasado nesse assunto. A farmácia já deu um primeiro passo. Sim, justo. Aí efetivo, né? Efetivo eu gosto no varejo, cara. Eu falo um negócio seguinte. O que você consegue escalar e colocar no processo. Porque varejo é muito fácil, você tem um monte de ideia legal. Mas escalar uma ideia é muito difícil. As farmácias escalaram essa ideia da Felipe. Você não passa no processo do caixa e entre o pedir no balcão e chegar no caixa sem essa filipeta. Isso é processo. Aí o cara escala. Sim. Lá eles escalaram isso. Lá você compra qualquer coisa, cara. Impressionante como eles sabem fazer esse relacionamento no CRM. E não é aquela coisa... Eu sou chato. Se a marca me manda 10 e-mails, eu jogo ela pra spam e nunca mais ela fala comigo. Só que se o contexto faz sentido com o que eu tô querendo, eu gosto. E eles estão nessa, né? Mesmo que tu não compre, às vezes tu fica naquela, faz sentido, legal esse produto, interessante isso aqui. E é uma tese muito forte da NRF que eles estão chamando de hiperpersonalização. Perfeito. Não dá mais para você ser genérico com o teu cliente. Então você tem que falar de forma direcionada para ele, para você aumentar a ROI, para você fazer sentido, para você não entrar no limbo. A gente tá falando muito de CRM aqui, né? De uma forma geral, CRM de marketing. A gente tá fazendo mais parcerias agora com essas ferramentas que são aí o front dessa frente de CRM, porque a gente também acredita fortemente que o próximo passo aqui são ações de CRM. É fazer isso da melhor forma. É CAC muito mais efetivo do que você ficar comprando. É aquela coisa, né? O cara já comprou de você. Quanto mais você conhecer sobre as intenções dessa pessoa, os produtos que podem de fato fazer essa pessoa se tornar mais satisfeita e comprar mais vezes com você, é onde mora a lucratividade, né? O Guto da Permweb fala isso, né? Que que é mais ou menos a frase dele, é mais ou menos assim, né? O marketing é venda e CRM é lucro. É tipo isso. Perfeito. CRM vai trazer o lucro no fim das contas, porque cada vez mais o CAC se torna uma coisa mais difícil de você manter e reduzir. Cada vez mais ele vai crescendo. A gente tá vendo isso na maior parte das realidades. E mesmo se ele não tivesse naturalmente crescendo, quanto mais você investe, já mais caro ele fica naturalmente, porque fica mais difícil de você achar mais clientes. Então, todo cara que tá dentro da sua base, quanto mais bem trabalhado, em qualquer ramo, né? Não é só pra galera de varejo aqui, mas em qualquer ramo, quanto mais bem trabalhado, enquanto mais focado em trazer mais receita com os mesmos clientes, tende a ser mais lucrativo, né? Perfeito. E aí é legal você ter falado isso, que eu puxo um próximo tópico que eu acho que pra galera vai ser muito interessante. Os cases de crescimento consistente, rentável, pujante, eles são baseados em comunidades, cara. Pô, interessante. Tá? Então, posso dar não entendo muito desse segmento, mas tá lá na nossa rede, mais apurado esse case, chama Glossier, que é uma rede de maquiagem, que olha que loucura, ela nasceu primeiro de um blog, do blog virou uma grande comunidade nas redes sociais. Perfeito. Aí virou um produto, sucesso absurdo. Hoje já tem 11 lojas físicas. A gente foi visitar essa loja, o único espaço que tinha para visitar era às 8 da manhã, antes dela abrir, porque depois que essa loja abre, é fila. Todos os dias. Qual que é a grande estratégia de comunicação? Tudo nasce na comunidade. Então isso para mim ficou um exemplo, assim, bizarro. Vou citar a Amazon aqui de novo, porque também me impactou uma leitura, tá? E aqui eu faço uma deferência que é uma leitura minha, tá? Não é a voz deles. Mas uma leitura muito, muito boa que eu fiz ali, que para mim tá um segredinho ali da Amazon. Meu ponto de vista hoje, ela usa produto para relacionamento.
O foco dela não é ganhar dinheiro na venda do produto. Uhum. Olha que loucura. Quando ela fica ali te impulsionando, às vezes produtos sem margem, mas para manter você ativo com ela, no fundo ela está querendo vender a assinatura do Prime dela. Uhum. Que é dinheiro líquido. Não tem produto no meio da história. Uhum. Ela tem mais de 100 milhões de americanos que pagam lá a assinatura do Prime. Isso só América do Norte? Só América do Norte. Que loucura. Então... Cara, que loucura ter, tipo, 30% da população assina. É isso. Tipo isso. Então, cara, mas aí eu comecei a perceber, porque tem produtos que você consulta, não faz sentido, cara. Por que esse cara tem essa operação pra talvez ganhar próximo de zero? Uhum. É que ela já evoluiu, que o produto é uma ação de relacionamento. Uhum. Porque se eu vendo assinatura pra você hoje, você passar um ano sem usar, você vai fazer o ano que vem? Talvez não. Provavelmente não. Agora, se você tá pagando assinatura, você comprou ali 3, 4, 5, 6 vezes no ano, justifica você continuar assinando. Sim. Então, eu vi um pouco... Ainda mais que eu tenho um frete mais rápido, muitas vezes gratuito, né? Tem as é vantagens isso. Pra disso, você né? ter o gratuito, você tem que ser assinante. Sim, exato. Mas acho que o grande negócio deles Eu sou assinante, eu não compro na Amazon. É isso. É o que eu uso o Amazon, eu uso o Prime Video só, né? De vez em Isso. quando. Então tem essa assinatura, mas faz Então, sentido. aí fica essa coisa da... E pra mim, isso tá atrelado à comunidade. Né? Você criar esse ecossistema de soluções que faz você se sentir pertencente. Uhum. Né? Então, quando eu estou disposto a assinar um negócio, né, que eu não estou recebendo efetivamente um produto de volta, mas é para mim estar participando dessa comunidade, para mim ter benefício, é uma estratégia muito vencedora. Eu acho que isso é uma tendência que eu acho que a gente, aí de novo, o nosso varejo está um pouco atrás dessas estratégias mais integradas com a tecnologia. Acho que um pouco atrás é modesto, né? É pouco, né? Mas no fim das contas eu vejo muito... A gente lida muito mais com o varejista, assim, pequeno médio, né? O cara que tá ali no meio do caminho, vamos dizer assim. E, de fato, as discussões que a gente ouve desses clientes e a noção que essas empresas hoje possuem, ela tá muito baseada ainda no básico mesmo, na parte inicial de, cara, como que eu consigo mais clientes, como que eu faço um ROAS melhor, como que eu faço uma melhor campanha de meta de Google, enfim, que provavelmente na realidade deles, sim, faz sentido, mas que quanto antes eles começarem a dar atenção para esse aspecto de CRM e relacionamento real com o cliente, entendimento do cliente, isso é um bagulho que eu dou muito valor hoje em dia. Eu vejo que quanto mais a gente tem um bom entendimento sobre o que o cliente quer, sobre o porquê que ele compra da gente, isso é uma pergunta que às vezes eu faço para as pessoas e a galera não para pra pensar assim, não para pra responder, que é por que o cara comprou de você? Isso. É uma pergunta muito... É uma resposta que vai te gerar muito insight. Pô, esse cara comprou de mim por quê? Só porque era barato? Só porque você fez uma boa campanha? Isso não explica tudo. Isso. Né? Não explica a real profundidade que essa resposta pode ter para te gerar insights, para que você faça um bom relacionamento e você consiga, no futuro, por entender melhor esse cliente, continuar vendendo para ele mais vezes, né? E eu turbino a tua pergunta. E por que ele compraria de novo? Exatamente. Aí a pergunta fica mais difícil de resposta. Sim, muito mais difícil. E que eu acho que a gente tá pra trás, que é a questão do que eu falo, que é um sentimento que eu tenho. Eu tenho isso um pouco, tá? Uhum. E tem a ver com comunidade. A gente quase tá acostumando a colocar na nossa estratégia o custo do relead. Relead, como assim? Tipo, de revender pro cara, tipo isso? Não, eu tô assumindo, eu já tenho um custo de gerar o lead e transformar esse cara em cliente, concorda? Concordo, perfeito. E eu tô começando a entender que eu sempre vou ter um custo pra trazer esse cara de volta. Justamente porque eu não crio uma estratégia de comunidade. Porque a minha forma de trazer de volta muitas vezes é um remarketing, né? Um retargeting de mídia paga, sei lá. Isso. E a gente tá viciando nessa droga. É verdade. Porque eu não isso tenho... é verdade mesmo. É isso. Eu voltei de lá com esse sentimento e comecei até a questionar o meu time. Cara, a gente tá indo pra um viés muito ruim. E aqui eu quero até fazer uma deferência pra vocês sobre esse assunto da comunidade. Me veio muito à cabeça a V4 lá. Legal. Porque eu acho que vocês estão um passo à frente nisso, né? Eu participei do evento lá de vocês ano passado, quero estar lá esse ano de novo. Eu acho que a V4, até um dos coeficientes de crescimento muito exponencial de vocês, acho que é baseado nisso, né? Vocês, não sei se foi parte da estratégia lá atrás ou se foi orgânico, mas eu sinto que a V4 é uma das poucas companhias do Brasil que já tem esse aspecto da comunidade intrínseco ali na marca. Eu acho que sim, em sentido interno, né? Pensando nos franqueados e na galera que acompanha e do que a gente pensa, do cientista do marketing, toda essa questão, eu com certeza... E assim, não foi necessariamente numa super intenção de comunidades são importantes, eu preciso criar comunidades. Foi meio que a gente foi descobrindo esse modelo, foi encontrando esse formato, testando e foi dando certo. E por acaso, sim, é uma baita comunidade. É isso. A galera se ajuda muito e é muito top. Onde eu acho que falta muito ainda, tem muito aspecto, muito
um mato muito alto pra gente cortar aqui ainda é o aspecto de comunidade com o cliente. Isso é um negócio até de eu estar em São Paulo aqui, eu tô começando a pensar e já estruturar algumas formas para esse ano da gente estar ainda mais próximo do cliente. Não é nem o meu trabalho, vamos dizer assim, mas eu já vi que, pô, a gente tem esse escritório hoje, você veio aqui conhecer o escritório, né, 900 e poucos metros e tal. Pô, a gente tem uma oportunidade muito grande de ter isso aqui lotado de cliente, pô, todo mês, facilmente. A gente já tem uma ação que é o Advisory Meeting X, que é uma reunião, tipo um evento ali, a gente vai fazer mais ou menos 2 por mês, a gente tá mais ou menos nesse rate aí, nesse ritmo, exatamente. E ele é um evento que a gente traz 50 clientes e tenta criar, de certo modo, esse senso de comunidade entre eles. Funciona, é legal, mas eu acho que dá pra ser, pô, isso aí é a chegar lá pontinha na ponta, né? do iceberg, sabe? Tipo assim, só comecei com o Advisory Meeting X, porque não tem tanto um after, né? Tipo assim, o que vem depois do Advisory Meeting X? Legal, você se comunicou com algumas pessoas, se conectou e talvez, quem sabe, gerou algum networking novo pra você, pro cliente, legal, mas não tem um pós, sabe? Não tem, sei lá, um grupo, não tem um próximo passo, depois do Advisory Meeting X, a gente vai ter o poker da V4, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, é uma coisa que eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande ainda para trilhar, de melhorar esse aspecto de comunidade dentro da V4 para com os clientes. Mas te falo que vocês estão vários passos à frente, tá? É? Acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. E acho que se você é cliente, só fazer um adendo aqui, ó, você tá ouvindo agora, você é cliente, me manda umas ideias aí de o que você gostaria. Cara, pô, se vocês fizessem tal tipo de evento, eu me deslocaria pra ir, porque seria da hora. Perfeito. Pô, eu tô super aceitando essas ideias, eu brinquei aqui do poker, mas eu acho que o poker é um exemplo, né? Tem 6 mil clientes, com certeza tem cliente o suficiente pra fazer um dia do poker aí da V4 com os clientes e tal. Você pode fazer um torneio anual que o cara vai pirar ser campeão anual da tua comunidade V4 de Cooper. Exatamente. Tenho certeza. Legal demais. Deixa eu te dar um outro insight que tem a ver com vocês, posso? Claro, por favor. Pô. A gente aqui pra ter uma mentoria gratuita mesmo. Que eu achei foda, desculpa a palavra. Pode falar, tranquilo. É um insight que eu tô traduzindo, tá? Eu quero até transformar isso numa meta que a gente pode até fazer juntos. Que eu vi que quem tá realmente fazendo diferença no marketing tá criando um modelo que eu chamei, uma palavra que eu transformei lá. Tô chamando de edu-marketing. Tá bom. Tá? Que em vez de você querer empurrar um posicionamento pro seu cliente, você educa ele sobre o seu posicionamento. É diferente você educar o teu cliente, porque você termina o processo não impactando ele ali na frequência do dinheiro de mídia que você tem. Quando você educa, esse cara vira um multiplicador dessa educação e ele memoriza a retenção dele do que você está fazendo. É diferente quando você só impulsiona uma comunicação. Perfeito. O cientista do marketing, para mim, é um case disso. Vocês criaram um território que, de certa forma, vocês educaram. E vocês conseguiram. E os cases americanos, por exemplo, a Tiffany, que a gente foi lá, teve uma visita técnica incrível. Eles refizeram a loja, uma loja da década de 40. É a loja mais bonita da cidade de Nova York hoje. Olha que loucura. E a gente fez uma visita técnica. Cara, todo mundo que foi nessa visita técnica, durante os 7 dias de evento, contavam a porra da história da Tiffany na íntegra. Que loucura. Isso é educação, não é marketing. Né? Tem estratégia de marketing, mas foi através da educação. E foi o que aconteceu lá dentro. Então, se a gente ia num jantar, a pessoa que não tinha comprado na Tiffany falava, você sabe que a Tiffany tem isso, tem isso, tem isso? Você sabe que eu não sei o quê? E o quarto andar da loja tem isso por causa disso, disso, disso? E não sei o que. Eu fiquei olhando aquilo, cara. Fiquei impressionado. A gente foi numa outra loja, que era da Lucid, que é uma montadora de carros. Tá bom. Eles se posicionam, eles contam, eles me educaram a entender que eles são o primeiro carro de luxo elétrico do mundo. Como é que é o nome? Lucid. Ah, tá, perfeito, eu conheço. Custa, o carro de entrada deles elétrico custa $79 mil. O da Tesla é 39 mil. Aí eu comecei, a gente teve uma apresentação institucional, mas aí eu gosto sempre de ir no vendedor, entender ali. Ele me educou, cara. Aí ele para começar a vender o carro dele, pra mim, ele falou, cara, mas eu primeiro preciso te explicar um carro elétrico. E eu vou fazer isso não pelo meu carro, pelo meu concorrente, a Tesla. E primeiro, para valorizar que ele era o primeiro carro de luxo elétrico, primeiro ele me posicionou no básico. E me explicou, cara, o concorrente. Te posicionou no básico, no caso, te colocou Tesla dentro de um carro básico? Não, ele me explicou, o Tesla é isso. E aí o meu é o primeiro de luxo, porque eu tenho 2 motores. O meu motor é o mesmo motor que vai pra Fórmula E.
Uhum. São 2 motores, é um carro elétrico com 1.000 cavalos, que faz de 0 a 100 em 2.8, mas faz de 0 a 100 em 2.8 por causa disso. Nós somos os inventores desse tipo de bateria. Eu não comprei carro, mas eu acho que eu já expliquei a história dos caras para umas 20 pessoas. Que legal. Então ele me educou. Sim, o sim. edu-marketing. Eu acho que eu trouxe isso como insight. Estou trabalhando agora a minha equipe para a gente buscar mais cases sobre isso, para isso virar um material de referência. E o cientista do marketing, para mim, estou te falando, porque eu já Sim. botei na cabeça que um dos cases de edu-marketing vencedores do Brasil é o da V4, com o cientista do marketing. O Denner fala um negócio muito legal, assim, que a gente leva muito a sério e direto a gente tenta encaixar de alguma forma esse conceito, que é tu tomar controle da narrativa. É isso. Então, tipo, o cientista do marketing, o Roy Hunters, todos os esforços que a gente tem públicos, assim, de produção de conteúdo, eles são esforços para tomar controle da narrativa, para botar aquilo que a gente acredita. E muitas vezes aquilo que a gente acredita também vai mudando ao longo do tempo, né? A gente foi aprendendo vários conceitos ao longo do tempo, entendendo mais coisas, a gente vai adaptando essa narrativa. Mas é muito... Esse sim eu posso dizer que ele foi pensado dessa forma. O livro... Ele não é um livro porque a gente queria ganhar dinheiro com o livro, até porque o livro nem dá dinheiro no final, né? Assim, dinheiro relevante. Mas ele é muito pra jogar um controle de narrativa. Então a gente não perde a oportunidade de dar livro pros clientes quando eles vêm aqui no escritório. Tem aquelas caixas que você viu lá numa das salas de reunião, que lá é tudo livro. Não sei se você já tem o cientista, deve ter já, tem, né? tem. Se quiser mais Já. um, também vai poder levar mais um. Eu quero pra dar pro meu time. Perfeito, tamo aí também. Vai ganhar. E aí, tudo isso são formas de tomar um pouco mais de controle da narrativa. Sim. Porque se a gente fala que marketing só é marketing quando vende tudo que a empresa é capaz de produzir, e o cara entende isso, e o cara concorda com isso, e ele vê que não é só eu que tô falando isso, mas tem o Sérgio Ziman, que foi o primeiro CMO do mundo que fala disso, tem tal e tal empresa, e assim sucessivamente vai todo mundo concordando nessa narrativa, esse cara vai se identificar mais comigo. Perfeito. E fica mais fácil também depois de eu aplicar os meus serviços com esse cliente, né? Então... Mas indiretamente você está educando também. Exatamente. É isso. No fim das contas é uma forma de educação e aumento de nível de consciência, né? Bem tradicional, talvez, isso do que a gente pensa, mas todos esses esforços com certeza são pensados para isso mesmo. O que mais que a gente teve Tem mais de 2 insights poderosos, e um aqui não é merchan não, eu recomendo mesmo que ou através do perfil lá do Bora Vender, que eu fiz junto com o Alfredo Soares, é um podcast que a gente fez com o Mariano, dono da Betex. Perfeito. Cara, impressionante o que o Mariano falou. Ele tá realmente, assim, 2 passos à frente do mercado inteiro. E ele trouxe para quem tem e-commerce aqui, ele trouxe um insight, eu vou dar um segundo. O do Mariano falou muita coisa boa, vale a pena mesmo assistir esse conteúdo. E o que me marcou demais, ele está chamando de concierge e-commerce. Perfeito. É o próximo nível do live e-commerce, que é sobre o seguinte: tempo tá escasso das pessoas. Se você furar o pneu do teu carro hoje, se você fizer uma pesquisa no Google, vai vir 20 e poucas mil opções de pneu para você comprar na internet. E que cacete que eu compro? Qual que é realmente a melhor decisão? É só o preço? O preço de um cara que tem uma reputação ruim? Ou qual que é o equilíbrio dessa decisão? E vai abrir um espaço para quem está no varejo hoje, através de interação humana. Isso eu achei muito legal. De uma postura de você ter um concierge que ele não tá querendo te empurrar um produto, ele tá querendo te encontrar a melhor solução na internet. Te ajudar a comprar. Isso. É uma postura diferente do vendedor que só quer Eu tenho uma história disso. Então, assim, e ele, cara, fundador da Vetex, ele tá no epicentro da tecnologia. Sim. Fala que isso é uma abordagem muito relevante para o futuro. Não dá para desprezar essa informação. E aí eu comecei a pensar quantos varejistas no Brasil, pode ser de qualquer negócio que você tem, pode ser material de construção, pode ser moda, pode ser qualquer coisa, que você já não tem o custo. Isso que eu achei muito interessante que ele falou. Você já tem o custo da pessoa que deve estar ociosa uma parte do dia. Por que você não transforma essa ociosidade nesse concierge? Aí conecta o WhatsApp, quer dizer, eu achei ali uma oportunidade, cara, bizarra de qualquer negócio, não importa o tamanho do negócio, de ele virar um diferencial ali. Então, eu registrei esse case. Não sei se você quer comentar isso. É uma forma de agregar valor no e-commerce também, né? Porque a gente tá muito acostumado a só estar o produto lá, oferta, desconto, frete e tudo mais. Ele fala um negócio que é muito legal. O e-commerce de hoje, na verdade, é o mesmo varejo físico de sempre, é uma prateleira. Sim. Pô, legal, faz sentido. Ele é a prateleira virtual mesmo, é isso aí. É o que o varejo físico tem, que só jogou uma prateleira ali e... O varejo físico já está aprendendo a colocar uma experiência nesse ambiente da prateleira que gere valor. Sim. Como que o e-commerce faz essa experiência?
Hoje em dia não faz, né, basicamente. O concierge pode ser o caminho. Tu tem talvez o exemplo mais antigo disso, eu gosto de trazer o exemplo da... Na verdade, não é da Kabum, mas eu sei que a Kabum traz isso pro e-commerce dela, que é quando tu entra num produto, bem simples, nada a ver com concierge e-commerce, né, mas é o baby step ali de como ajudar o cara a comprar, né, que... São os reviews ali, tem os reviews, vídeos. mas mais do que isso, ela faz quase que uma landing page por produto, né? Isso eu concordo. Isso eu acho top, porque muitas vezes tu vai ver nos e-commerces tradicionais, tu vai ter ali uma descrição, Isso. características, especificações, tudo escrito por extenso e pouca coisa escrita ali que, tipo assim, às vezes você não conhece muito bem o produto, você não sabe, pô, será que eu tomo essa ação, eu compro isso aqui ou não, né? A Kabum, mesmo que ela pegue da indústria muitas vezes pronta, né? Ela traz lá a landing page inteira ali pra você entender, sacar todo o produto. O Live Commerce, ele é um exemplo de concierge commerce também, né? Porque na prática, apesar de que o Live Commerce não é individualizado, né? Eu não faço uma live pra você, eu tô fazendo um monte de gente mostrando aquele produto, benefícios e tal. Ele é quase um concierge commerce, né? O Live Commerce, pra mim, ele é a melhor das duas experiências. Ele é a praticidade do digital. Perfeito. Com a consultoria do físico. Do vendedor ali, né? Vendedor. Então eu nunca comprei num live commerce. Ele não é individualizado ainda. Eu me assustei com alguns números, tá? Lá foi apresentado que 30% do e-commerce da China já é via live. Que loucura. 30%. Eu não consigo imaginar. Alguns segmentos, moda, olha, presta atenção nesse número. 60% do e-commerce chinês de moda já é via live. O moda faz muito sentido na minha cabeça, né? Porque a moda é muito... entra muito fácil nesse aspecto de, cara, gostei daquela peça, vou comprar. Gostei dessa peça, vou comprar. Eu sei que a Shein faz muito isso, né? Como ela tem um mix muito gigantesco, toda hora ela tá tentando te mostrar coisa pra tu ver se tu te engaja com aquilo ali e compra, por ser também muito barato, né? Em relação a outros produtos, facilita esse tipo de venda no live commerce. Eu acho só que o live commerce, vê se eu tô errado nisso, né? Eu acho que o live commerce, ele funciona mais pro varejo mesmo, mais tradicional, onde ele tem um ticket médio não tão alto. Eu tô errado? Tá é o contrário? Vixe, que loucura, eu tô muito errado então. O live commerce pesado tá acontecendo no valor... Quanto maior o valor agregado do produto, mais o live commerce é relevante. Que loucura, eu não sabia dessa. Porque aí o cara vai te explicar. Existe um mercado explodindo nos Estados Unidos dos que eles estão chamando de second hand. Então você imagina que você comprou uma mochila. Tá bom. Você pagou lá uma grana nessa mochila, você enjoou dela. Aí você vai... Eles estão chamando lá de C2C. Então tem o B2C que a gente conhece. Quase um peer-to-peer, né? Tipo isso, né? Mais de segunda mão. Entendi. Porque... Tipo brechó? Não, explodiu isso, tá? Só que tá ganhando uma nova conotação porque o brechózão tradicional é um pouco pejorativo. Cara, tem uma loja que chama Real to Real. Você vende produtos lá de $20 mil. Que loucura. De segunda mão. E o cara faz uma live, meu irmão, com giratório, com 5 câmeras. Porque ele tem que, para vender um produto de segunda mão de $20 mil, eu preciso investir nisso. Que legal. Então, também funciona para produtos de primeiro preço. Claro. Mas eu vejo... É que eu tinha uma percepção de que seria mais por chinês. impulso, sabe? O chinês tem muito isso, tá? É? O que tá dando certo no Ocidente, por enquanto, são as lives de produtos de valor agregado mais alto. Pô, faz sentido. Mas faz sentido, né? Tem uma explicação, né? Bem interessante. Eu ia falar do concierge commerce que, cara, a gente tenta isso... Como a gente não tem controle, né? Tipo, a gente faz uma prestação de serviço para os clientes, a gente ainda não conseguiu emplacar com muita força os times de vendas em e-commerce. Mas os poucos que a gente já viu fazendo, a gente sabe que dá muito resultado, porque o cliente está acostumado a achar que, já que ele vende no e-commerce, ele não vai ter time de vendas, isso torna ele mais lucrativo e tá tudo bem, maravilhoso. Isso. Mas ele também não pensa que o e-commerce, esse é o melhor dado que eu trago para eles, que é tipo assim, quanto que teu e-commerce converte? 1, 2%. Se teu e-commerce for, assim, perfeito, você vai converter 3% do teu tráfego em vendas. Né? É mais ou menos esse o dado. Todo mundo acostumou com esse número. E todo mundo acostumou com esse número, beleza. Só que se tu for para um WhatsApp, você sabe que dá para converter uns 10% de quem chama no WhatsApp. E aí o cara não pensa nisso, ele não quer nem a pau cogitar de colocar um time de vendas ali, ou que seja 2 pessoas para começar a converter. E eu trago um exemplo muito legal da própria Samsung. Quando eu me mudei agora, mais ou menos 1 ano atrás aqui em São Paulo de novo, eu fui pra uma casa que não era mobiliada. Aí eu falei, putz, ferrou, agora eu vou ter que comprar um monte de coisa, né? Eletrodoméstico e tal. E eu entrei na Samsung e eu tava a fim de comprar uma TV e uma máquina de lavar, uma lave seca. E aí, cara, eu fui lá e eu comecei a ficar com dúvidas. Eu falei, pô, tem essa TV e essa outra TV, que ela é 65 as duas, muda 2 números no nome, mas
puta, tem uma diferença aqui não é o tamanho, mas ela é mais cara. Porra, qual que é a diferença desse negócio, né? Vou ter que ver review, ter que ir lá no YouTube, ver um monte de review que seria o tradicional. Aí o que eu fiz foi que eu abri o chat da Samsung e tem lá um chat no site. Você pode escolher qualquer canal que você quiser. Você pode falar no chat do site, Isso. você pode falar no chat do WhatsApp, ou você pode fazer uma call com o cara. O cara abre um Zoom contigo e troca uma ideia pra te ajudar a vender. E dito e feito, velho. Ela me ajudou, me explicou, ó, essa máquina aqui é melhor por isso, essa TV aqui a diferença é X e Y, na prática muda só tal coisa, é o líquido da tela, não sei o que vai ser diferente, e eu te recomendo comprar esses dois juntos, porque vai ser a melhor combinação pro teu uso, e tá aqui um desconto de tantos % pra você fazer essa compra agora e fechar comigo. Converteu. Porra, eu comprei, óbvio que eu comprei, gastei então, 10 mil reais naquela porra, nessa venda aí, entendeu? Tipo, maravilhoso. E eu vejo que a galera não pensa em fazer isso. Teve zero intenção de fazer isso hoje em dia. Se eu não me engano, foi a WGSN, que é um grupo de pesquisa europeu gigantesco, que deu uma informação importante sobre isso que você está falando. Duas informações, tá? Para quem opera e-commerce. O mercado maduro deles lá, 65... Vou voltar um pouquinho, que é assustador, tá? Tem 4 bilhões de pessoas que já tiveram interação de compra via e-commerce. 4 bilhões no mundo. Que loucura. Tá? O mercado mais maduro disparado é o americano, que tem 75% dos americanos que já quebraram a barreira de experimentar a primeira compra. Já compraram, né? Já compraram. E aí eles não é tão surpreendente, eu acho, esse dado, pelo menos não nos Estados Unidos, né? Mas no mundo faz sentido. Mas aí o número legal, que eles fizeram uma pesquisa com esses 75%, e quais são os fatores que fazem com que você compre e continue comprando? Perfeito. São 2. E tem a ver com o que você acabou de... algumas coisas que você falou. O primeiro que foi surpreendente para mim é a facilidade que eu tenho de devolver se eu não gostar do produto. Perfeito. Isso é o primeiro fator de decisão. É o que faz com que esse cara recompre contigo. Eu vi lá muitas iniciativas de facilitar esse processo da devolução. Tá bom. E acho que aqui no Brasil a gente tá muito pra trás. Bizarramente pra trás. Eu ia falar que a gente tá até ok pela lei que a gente tem, né? Mas 7 dias mas é só e tal. lei. Lá virou ferramenta, cara. Né? O case da Nordstrom, por exemplo, que nem é tão novo, tá? Desde 2021 eles fazem isso. Comprei uma camiseta na Nordstrom, não gostei, por qualquer motivo. Eu ponho ela de volta no envelope, eu passo em qualquer loja física e só jogo na caixa. Que loucura. Não preciso fazer nada. Nada. Já vem o crédito da minha conta. Acabou. Pô, isso é legal mesmo, realmente. Faz sentido. A Adidas tem um case lá nos Estados Unidos. Gostei do produto, tô na dúvida. Ela manda te entregar na sua casa sem você comprar. Se você for um cliente da comunidade. Que do caralho. Você experimenta, gostei, aí eu pago. Se eu não gostei, só pede pra devolver. Sim. Já tem tanta logística, né, que tu já tem que fazer, então... Então, assim, a gente tá muito pra trás nesse primeiro quesito de decisão. Olha isso. Porra, e isso faz muito sentido porque... Principalmente pro cara que é cliente, né? Sim. Porque tu já pagou o CAC, agora mais barato do que ficar tentando forçar ele a comprar de novo é tu pagar um frete ali de ida e volta que você já tem uns... Você vê como vai voltando na estratégia? Pô, é legal demais, cara. É comunidade, é não aceitar o relead. Porque quando você faz isso, pô, o cara já paguei o custo desse cara. Não vou ficar comprando de novo esse cliente? Sim. E aí o segundo quesito que você falou muito aqui, legal. Que é como as informações sobre o produto nos sites. É o segundo fator de decisão. Quando eu entro no site... A qualidade da informação? Da informação. É Perfeito. O segundo fator de escolha de onde o consumidor que está comprando nos e-commerce tem. E ele reclama muito, fala que mais de 50%, não lembro o número certinho, não gosta da quantidade de informação que recebe, porque acha superficial, acha muito igual, não me encanta, não tem experiência. Não, tem zero. Então aqui acho que ficam 2 recados, né, pra nossa audiência. Perfeito. Pô. E não é tão difícil tomar atitude sobre esses 2 pontos. Não. Eu inclusive, eu vejo que tinha até uma ferramenta aqui no... Na verdade, ela não é brasileira, eu acho, mas era uma ferramenta que eu tava vendo, só não vou lembrar o nome, que o que ela faz, inclusive era a nossa pauta aqui, né, pra galera que tá nos ouvindo, a gente ia falar de influenciadores e a gente mudou pra EDRF no meio do caminho, né, mas eles criaram dentro dos e-commerces um formato quase como se fosse stories dos produtos. Então, tipo, tu vai lá, grava os stories, esse aqui é o iPhone e tal, não sei o que, assim que funciona, essa aqui é a capinha e tal, funciona assim, mostrando, botando a capinha, tirando e tal, mostrando que ela não quebra, que cai, que protege, lá. E é um formato meio stories para dentro do e-commerce. Então é uma ferramenta que você meio que instala no e-commerce e você consegue ir colocando esses vídeos ali de forma mais facilitada. Porque de fato, né, o óbvio dessa capinha aqui seria ter um monte de foto dela de cada lado. E é isso que eu tenho. Me deu, o que é o material, que é fibra de vidro, não sei o que e tal. Mas eu não sei como é que
Qual que é o feel disso aqui, O né? quê? Parece com o quê? Ninguém É. explica esse tipo de coisa, né? Mas- E de fato parece uma forma mais fácil de gerar um conhecimento mais claro sobre o produto. Aí a gente fica refém de novo, que nem eu dei naquele exemplo, né? De ir num YouTube, buscar lá pra ver os vídeos, ver o que a pessoa fala, sendo que a própria loja poderia produzir isso, né? A própria empresa poderia começar a produzir isso. Eu vejo que tem poucas que fazem isso decentemente aqui no Brasil, né? Muito, muito pouco. E aí acho que um último aqui sobre esse assunto, que é o segundo, foi falado demais que o cara ficou na minha cabeça, porque se eu tivesse um negócio hoje, eu ia fazer isso amanhã. Instant commerce. Stand commerce. Instant Instant commerce. Instant Ah, commerce. perfeito. Que é, cara, o que eu posso... Eu posso não conseguir fazer isso com todo o meu mix, com todo o meu negócio, em toda a minha cidade. Mas o que eu consigo colocar dentro do meu universo que eu coloque como atributo o tempo muito rápido de eu colocar na tua mão. Isso foi falado horas. demais. Que horas? Minutos. Top. Cara, eu tenho um negócio... Tipo daqui aqui em São Paulo. Mas, cara, é o win. É você conseguir CAC mais barato, você trazer cliente pra tua base, pra depois você prospectar esse cara e montar uma estratégia. Mas eu fiquei pensando nisso. Cara, não é difícil você... Com todo o mix, eu sei que é inviável. Mas, pô, vamos escolher alguns produtos estratégicos e oferecer, não pra cidade inteira de São Paulo. Se a gente tivesse um negócio aqui em São Paulo, consigo oferecer entrega em 5 minutos do meu mix? Não. Consigo escolher 10 itens que eu falo que prometo que no meu bairro eu entrego em 5 minutos? Consigo. Investe nessa porra. Você vai trazer um diferencial bizarramente que tá atrelado à decisão de compra hoje de uma boa parte da coisa. Então, eu lembrei muito aqui, o Meli aqui no Brasil, tem lá o receba no mesmo dia, não sei o quê. Outro dia, eles fizeram aquela feature agora, né, do dia de compras, né? Isso. Que tu recebe sempre no mesmo dia, todas as compras que você fizer na semana, você recebe naquele dia, né? Mas esse do instante, eu fiquei com uma sensação, cara, que pode ser uma estratégia que dá pra implementar. A gente fez isso. Pode ser uma guerrilha, mas ele é de conversão muito boa, cara. A gente fez isso era mais pra... Se eu não me engano, ele era mais relacionado até a serviços na região que o cara conseguia atender. Então, tipo, pra conserto de tela de telefone, tela de iPhone, tela de qualquer celular, 15 minutos a gente tá na tua casa. Pra pegar o telefone e a gente te entrega até o fim do dia do mesmo dia. Então eu pego ele o mais rápido possível e te entrego o mais rápido possível. Eu lembro que a gente fez isso também, faz bastante tempo até. A gente fez isso pra uma loja de celular. Então eles tinham lá tantos celulares pra vender, como acessórios e tal, e aí numa determinada região a gente prometia 1 hora de entrega. Que já é melhor do que, né, 1, 2, 3 dias, um Sedex da vida e tal. E isso bombava muito nos criativos, porque o cara via, 1 hora de entrega, top, eu quero. E eu acho que desmonta também aquela necessidade que, pra mim fazer uma ação de impacto grande tem que ter preço, tem que abrir mão de margem. Você pode ter muito impacto com uma ação dessa sem necessariamente você abrir mão de margem. Né? Top demais. Eu seria até mais agressivo, né? Se tu consegue garantir essa entrega mais rápida, eu faria ela em X tempo ou de graça. É isso. É tipo assim, em 15 minutos na tua casa ou tu não paga o frete. É isso. Nessa vibe, né? É muito mais comum aqui em São Paulo isso acontecer com os supermercados da vida, né? Eu tenho o daqui, tem o Rappi, tem até o iFood também tem ali as entregas rápidas em acho que 15 minutos também. Mas eu sei que quando começou isso aí foi game changer, assim, pra mim. Eu falei, cara, eu virei um cliente assíduo demais do daqui por conta disso. Era 15 minutos, pô... Eu tinha um mercado a 7 minutos da minha casa, mas chegar na minha porta em 15 é mais fácil do que ir até o mercado em 10. Vou falar o melhor. Entendeu? Você nem tá comparando o preço, cara. Não, eu até cheguei lá na frente a fazer essa comparação, mas eu falei, cara, é irrisório. Tipo assim, eu pago 15% mais caro. Eu lembro que eu fiz essa conta. Eu tô pagando 15% mais caro pro negócio chegar na porta da minha casa selecionado top em 15 minutos. Foda-se, eu vou pagar... Então, vou pagar os 15% mais caro. Mas posso te falar, 15% é a vida do varejo. Sim, bizarramente, mas... Você pegar o balanço do varejo, o varejo não consegue ter 3% de lucro, cara. Sim. Se o cara tá conseguindo te empurrar 15% mais, olha a loucura. Então, fica aqui um recado. Acho que essa tendência tanto do concierge quanto do instant commerce, 2 saídas assim, muito fortes que eu trouxe lá como insight da NR. Vamos ver um resumo aqui. Será que a gente consegue fazer um resumo, assim, por tópicos desses insights, assim? Consigo. Palavras-chave pro cara anotar aí, né? Ou salvar esse momento do podcast para depois pesquisar. Número 1, fortaleça a sua marca. É muito evidente em todos os cases que eu vi que a doutrina da performance pura é importante, você tem que ter, mas não pode esquecer de fortalecer marca. Tem muita gente indo só para performance, esquecendo que o resultado consistente do teu negócio vem de uma marca forte. Eles falaram lá de um negócio que é
o permacrise. A gente vai viver uma década de crise constante. Começamos com a pandemia, vem agora a gente vai viver no mundo um ciclo inflacionário grande. Sim. O que vai fazer você sobreviver de forma consistente? Você tem uma marca forte. Acho que esse é o primeiro recado. Legal. Eu estou classificando aqui como New Commerce. Coloque no seu radar tanto o Instant Commerce quanto o Concierge Commerce. Pode ser diferenciais do teu negócio Diferencial demais. que vão fazer a diferença. Rapidinho, uma dica pra galera nessa parte do Concierge Commerce. Low hanging fruits total. Coisa mais fácil do mundo de você fazer agora é você pegar, colocar um cara, uma pessoa, um estagiário, sei lá, qualquer pessoa que você tiver aí, talvez você mesmo, eu sugeri isso para um cliente, até lembrei agora do nosso cliente da Army, o Conrado aí, ele me ligou um dia antes da Black, literalmente na noite antes da Black, e falou, cara, entra numa call aqui pra mim, comigo, e me dá umas dicas do que eu posso fazer amanhã na Black pra bombar. Eu falei, porra, né? Tipo, um dia antes da Black, que dica que você quer que eu faça, tá ligado? Você deveria estar pensando nisso 8 meses atrás. Daí, brincadeiras à parte, a gente entrou, ele tinha já toda uma estratégia pronta, executada. Ele falou, cara, tem mais alguma coisa pra fazer? E aí, dentre as minhas dicas, uma das dicas que eu dei, eu falei pra ele, falei assim, cara, pega todo o teu time, todas as pessoas que você tem agora, inclusive tu, até pra dar aquela, né, mostrar que isso vai ser importante, e vocês vão ligar pros clientes. Sim. Tá, mas eu sou um e-commerce, liga, ou manda o WhatsApp, sei lá o que você vai fazer, mas você vai entrar em contato com esses clientes. Pega a lista dos caras que estão aí com carrinho abandonado nos últimos 15, 30 dias, 7 dias. Pega qualquer lista que for de clientes que você tiver e vocês, todo mundo vocês vão fazer. Dito e feito, ele fez e gerou mais de 6 dígitos de faturamento em um dia. Sensacional. Então, tipo, maravilhoso, top, funcionou pra caramba. Eu falei, pô, legal. A minha provocação aqui pra galera, né, pensando nesse concierge e-commerce, olhando pra esse case e sabendo que todo mundo que tá ouvindo aqui tem e-commerce, tem um monte de carrinho abandonado, por que você não faz isso todo dia? Né? Perfeito. Fica essa dica aí. Terceira palavra-chave, comunidade. Comece a se questionar se você tem essa capacidade, se você tem uma estratégia para gerar essa comunidade. Se você não tem, começa a pensar nisso hoje. Top. O Edu-Marketing. Você falar de propósito, de marca, missão, invasor, é obrigação. Então, partindo do princípio que você já tem isso, como é que você transforma isso em storytelling? E como é que você faz com que esse storytelling vire um processo de educação, da comunicação do que você entrega? Você tem que ter multiplicadores, você tem que ter contadores de histórias da sua marca. Você enxerga hoje algum cliente contando a história da sua marca? Se não, comece a pensar como que você vai fazer isso. Perfeito. Acho que esse é mais um recado importante. Tecnologia não pode ser, e acho que esse é um erro dos empresários brasileiros, achar que tecnologia é um departamento da sua empresa, que às vezes é só custo, é uma encheção de saco. Quem está vencendo o jogo, quem é o win no mercado, entendeu que toda tecnologia é core. Coloque tecnologia de alguma forma como estratégia do teu negócio. Ah, mas como isso, hein? Eu sou um varejo pequenininho. Pense em como que a tecnologia vai fazer você ser diferente do seu cliente. Tá? E hoje, a democratização, a Web3, se você não tem noção, quando você coloca isso como radar, eu tenho isso no Acelera.ai, né? Tem muita tecnologia que eu uso no Acelera.ai que é de graça para mim. Eu estou plugando uma API que já existe, que está disponível no mercado. Eu só coloquei como drive que o meu core no Acelera.ai é ser tecnologia. Não é vender campanha. Sim. É tecnologia. Depois que você faz isso como radar, e eu vi que lá fora os grandes cases estão fazendo isso de uma forma muito eficiente. E, acho que é o mais importante de tudo, entenda como transformar a informação do seu cliente em monetização. A palavra monetização. A gente tem uma infinidade de informação. Você tem o mais difícil hoje, que é relacionamento, e a gente fica muito no básico. Eu não transformo esse relacionamento em monetização. Então, é a última palavra que eu deixo aqui como colinha. Top demais. Fica aí essa aula do Alan para vocês. E Isso. eu corroboraria aqui esse último tópico com talvez uma visão de, cara, conheça o seu cliente. Perfeito. Né? Tem que conhecer profundamente o seu cliente. Incontáveis as vezes que eu já conversei tanto com clientes como com a galera que opera eventualmente ali os projetos, e os caras nunca pararam para conversar com o seu cliente, né? Ou com o cliente do cliente. A gente tá sempre conversando com o nosso cliente, né? A gente como prestador de serviço de marketing. Mas é muito raro você ver o prestador de serviço de marketing ou o time de marketing, caso o cara não tenha uma empresa que presta serviço, essas pessoas falarem com o cliente dessa empresa. Né? Então, cada vez mais eu estou fomentando isso porque
Daí vem muito insight. Muito. Você realmente entender por que o cara compra, por que ele compraria de novo, como você provocou ali, né? Isso. Então, pô, isso talvez seja aí a minha contribuição. E definitivamente eu tenho aqui um presente. Dessa vez pra galera que tá nos Muito ouvindo bom. aqui, eles sabem que eventualmente é uma caixinha, mas acabou as nossas caixinhas, então eu vou pedir pro pessoal fazer novas, mas eu tenho pelo menos o troféu, porque definitivamente o Alan é um Roy Hunter, então Opa, aqui mais um troféuzinho pra você. Esse não é do poker, mas esse aí vale mais, até na minha opinião. Com certeza. Pô, obrigado de verdade pela aula que você Uma honra aqui trouxe fazer pra parte gente. agora do Roy Hunters. Também. Você tem aí Dessa mais comunidade. Exatamente, é a comunidade dos Roy Hunters. Essa é uma que a gente também quer aprofundar cada vez mais aí, talvez trazer a galera pra assistir presencialmente, é o tipo de coisa que a gente pensa em fazer também. Bem. Então, se você quer isso, pô, comenta aí no YouTube, você tá assistindo, você tá me vendo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio também, se você gostaria de estar aqui presencialmente com a gente. Alan, mensagem final aí pra galera. Antes da gente partir pro último detalhe. Tem mais uma coisa, tá? É a mensagem final e a gente vai fazer um negócio importante aqui agora. A gente fez uma promessa, tem que cumprir. Meu recado final. Sigam lá o Acelera Aí, que é a nossa principal iniciativa de tecnologia. Quem gostou desse papo sobre NRF, entrar no nosso perfil, entrar no nosso YouTube, vai ver um conteúdo que a gente fez um pouco mais profundo, duração ali de 3 horas, mas que a gente falou sobre todos esses tópicos aqui de uma maneira mais... com mais exemplos, tá? Aqui a gente foi no cerne da estratégia e lá você vai ter a chance, se você gostou de algum tópico desse, entra lá no nosso YouTube e olha o que a gente fez sobre o ANRF, que tá muito legal. É só pesquisar ali, Acelera aí NRF 2024. Bom demais, maravilha. Pessoal, obrigado pela sua presença também. Você que está nos assistindo aqui no YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com alguém que você acredita que tem pelo menos clientes de varejo ou é um varejista. Então, cara, aqui tem dicas literalmente de ouro. Quem tiver qualquer dúvida, quiser me perguntar, manda mensagem no meu DM lá do meu Instagram que eu respondo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo que me pergunta lá. Então agora, para você que ficou até o fim, você tá curioso aqui, o que vai acontecer? O Alan foi ele não é só um mentor aqui de marketing, de tudo sobre varejo, mas ele também me ajudou uma vez no G4. Eu fui lá convidado, através do Denner, na real, para jogar um pokerzinho. Então, o que eu fiz aqui, né? A gente teve uma ideia... Na época ele era amador, tá? Não, eu era horrível na época, essa é a verdade. Amadorzão. E ganhou o torneio. E a gente tem aqui umas cartas aqui pra gente fazer um heads up de poker. Pra você que não sabe o que é um heads up, a gente vai jogar eu aqui e o Alan um contra o outro. Eu vou dar umas fichas, porque eu tenho aqui uma maleta. Peraí que eu vou até botar aqui no frame. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso num podcast. Olha isso aqui. A gente tem uma maleta de poker aqui. Ô, Alan, eu tenho por acaso aqui as regras do poker, você precisa? Já vamos começar sério esse negócio aqui, Deixa eu contar o negócio que ele não quer contar aqui pra vocês. Aqui. O primeiro título da carreira dele, que ele vai ser profissional daqui a uns anos. O primeiro título da carreira dele, eu tenho a honra de dizer que eu dei as principais dicas. É verdade, pior que é verdade. Eu dei toda a tática pra ele. Falei, cara, se você fizer isso, você vai longe. Ele não foi longe, ele ganhou o torneio. É verdade. Tinha quantas pessoas naquele torneio? 40. Umas 40 pessoas, né? Loucura. Realmente foi isso, literalmente a gente tava lá. E aí, eu lembro que deu um intervalo, né? O break do Late Register ali que tinha. E eu falei, tá difícil aqui, não tô conseguindo fazer ficha dele. Não, faz isso, faz aquilo, que vai dar bom. E eu falei, caralho, velho, vou fazer isso aqui. E deu muito certo. Bom. Vou te dar aqui a mesma quantidade de fichas de 10. Tá bom. Acho que a gente vai com mais ou tá bom assim? Tá bom. É então assim, vamos fazer 10, 20? Só pra vocês terem ideia, não tem dinheiro aqui não, tem a honra envolvida. Não vai ter dinheiro. Essas fichas valem a honra. Vou deixar aqui, ó. Então, não preciso das regras, tá? Não precisa das regras? Tem certeza? Sacanagem. Vamos embaralhar aqui. Esse torneio que ele ganhou uma vez, eu sou tricampeão, só pra vocês saberem. Tricampeão? Então tá 3-1. Eu acho que eu sou o único tricampeão do G4. É que assim, eu também só tive uma oportunidade, né? Então eu tenho 100% de taxa de conversão nos torneios que eu fui do G4, que eu só fui em um, ganhei um. Daí, aqui nós não estamos falando disso, estamos falando de título levantado. É que nem o pessoal do futebol, que não sei o que lá. Eu ganhei 3. Vamos fazer... O dia que ele ganhar 3 também, ele fala no mesmo nível. Eu já ganhei no H2 e no Max. Ah, você ganhou? Já. H2 já. Assim, na verdade, eu já ganhei vários online. E no Max e no H2 eu fiquei em segundo e terceiro, respectivamente. Vamos fazer um... Tá igual. Quer botar assim a pilha um em cima do outro aqui, ó? Vou ver aqui, ó. Com o jogador de poker é assim, cara. Certinho, igual. Tá bom. Qual que é o... Vamos fazer 10, 20? Tá bom.
e o big é 20. Fechou. Então eu sou o botão. Eu já vou botar o flop aqui, tá? Tá bom. Tá mais fácil. Boa. Queimas. Flop tá dado. Eu que chamo, né? Eu que chamo, na verdade. É verdade. Você tem que dizer que você vai pagar, né? Você vai. Vamos ver o que eu tenho aqui. É bom o suficiente. Eu vou fazer tudo 30. 30. Aí eu vou... Também acho que vale a pena a gente dar algumas diquinhas, Não, né? as dicas aqui, heads up é assim. É assim. Ou você corre agora, ou só pagar mostra uma fraqueza. Então, ou eu corro, ou eu dobro. Eu vou dobrar. Fez tudo 60? 60. Eu pago. Tudo pago aqui. Vamos ver esse flop aqui. 7 dama duque, tu que Isso. fala. Agora você faz. Botão, Eu que falo, né? tu que fala. Aí você faz assim, como ele subiu e ele não me tribetou na minha aposta, significa que ele tá muito fraco. Então, mesmo eu não tendo absolutamente nada, eu vou dar all-in em cima dele. E você vai levar, parabéns. Você leva. Entendeu? Aí eu tomei as fichas dele sem precisar mostrar minhas cartas. Que provavelmente deve estar fraco também. Hã? Aí, como ele não pagou, ele não vai saber o que eu tenho. Não vamos ver, não vamos saber. Então, já perdemos uma primeira mão aqui, mas tá tudo bem. Foda do poker é ficar embaralhando, né? O botão é seu O agora. botão é meu. Teoricamente, o baralho era meu, né? Ah, você quer fazer embaralhar também? Vai ser o dealer? Eu tô sendo o dealer. mas então se tudo você bem, quiser, não. Não, eu prefiro dar. Você prefere? Dá Então um pouquinho tá bom. mais de sorte, né? Justo. Certo? Tô. Vamos ver o que temos aqui. Aí eu sou 10, você é 20. Eu sou 20, é. E eu decido aqui Tu se que eu pago. decide. Eu, de novo, ou não existe limp num jogo profissional. Ou seja, não existe só pagar num jogo Isso. profissional. Muito difícil. Então, assim, eu tô pagando e tô subindo 30, 50 total. 50 total? Eu vou pagar. Eu vou seguir um formato diferente aqui. Vamos ver. Oi, o flop parecido com o anterior, hein? Cara, parece que a gente não tá nem embaralhando, né? Dama 3 e 8. Eu dou mesa. Mesa. Eu subo mais 50. E eu foldo de novo. Ó, vou mostrar aqui do que ele escapou. Escapei do Ice High, que era maravilhoso pro meu. Só tinha o Runner aqui. É isso aí. Já estamos perdendo, mas tá tudo bem. Agora o baralho. Desculpa. Opa. O baralho é seu. Vamos lá. E ele é o botão. Estamos bem posicionados Então, eu nessa sou altura 10. do jogo agora. Dividindo um pouquinho a estratégia, que acho que é legal pra audiência. Uhum, Eu claro. agora que eu ganhei uma frente sobre o meu adversário, eu não preciso ser mais tão agressivo. Posso ser um pouquinho mais conservador. E ele tem a obrigação de começar a ser mais agressivo. Senão o stack dele vai ficar pequeno pra brigar com a gente. Certo? Certíssimo. Vou fazer aqui mesmo que já fica mais fácil. Isso aí. Vou nem tirar as cartas aqui, vamos ver o que a gente tem aqui. Tá. Isso aqui me serve. Me serve bem. All-in, todas. Aí eu traduzo isso como desespero. Como já perdeu 2 mãos, tá dando um all-in com pouca ficha na mesa. E eu tô fora. Tá bom? Fazendo pressão psicológica também no meu amigo aqui. Presente pra você. Muito bom, cara. Cara, poker é maravilhoso, cara. Eu adoro poker. Eu aprendi depois de um tempo que o poker nos Estados Unidos ele já é reconhecido como esporte mental, né? Quem acha que é um jogo Eu de acho que aqui baralho... também, pô. Aqui também já tá. Mas é que acho que aqui não é culturalmente reconhecido. Quem joga entende. Culturalmente, não. Nos Estados Unidos é cultural. Ele tem a complexidade do xadrez. Então, muito mais, aliás. Uhum. Só que eu acho que aqui no Brasil ainda é muito... a questão do dinheiro envolvido ficou... Fica mal visto, né? Ainda Fica meio estranho. tem que rever isso. Porque o poker é um esporte, gente. E ele traz um dinamismo. Imagina que a gente tá jogando aqui, eu analisando a estratégia dele, ele é a minha. Sim. Quando você vai pra uma mesa de 8 pessoas, É maluquice. é maluquice. E o mais difícil, talvez, dessa parte da mesa de 8 pessoas é que essa mesa vai mudando, né? Isso. Tá, eu vou 40. Eu tenho que ir all-in. Não tem outra opção. Então, agora ele fez uma jogada boa. Porque Porque- eu não tinha absolutamente nada. E eu só subi aqui pra ver se ele corria. Como ele não correu, ele deu all-in e tô fora. Não tem jogo. Eu tô com Essa tá perdendo. um jogo péssimo. Você tá perdendo. Dama 7, tá perdendo. Tudo bem, me levou aqui.
Como é pouca ficha também, o jogo muda muito rápido, né? É isso. Se a gente tivesse com milhões de fichas aqui, o jogo seria diferente. Uma das principais... Eu tive... Vou citar ele aqui, o André Acari. Eu fiz um treinamento com ele uma vez. Uma das principais coisas do poker é você entender a equidade da mesa versus o seu stack. Quer dizer, tem hora que vale a pena você ser mais agressivo e arriscar um pouco mais. Tem hora que não justifica. Quer dizer, eu tinha original pouca ficha minha na mesa. Pra que eu ia arriscar nesse momento? Sim. Tu que hablas. Não, na verdade sou eu que hablas, Você que decide se vem. Então eu vou fazer... Vamos ver. Eu vou dar call. Vamos ver o flopinho. Vamos ver o flopinho. Flopinho dos amigos, então? Flopinho... Coisa que não se faz, tá? Deixar limpo assim. Mas... Às vezes dá até. Vamos deixar pros amigos. 10, valete 3. Não sei se a galera tá vendo as cartas. A galera tá vendo as cartas aí? Acho que não. 10, vala e 3. Beleza? Tu que fala. É a mesa. Mesa. Sigo na mesa. Eu vou fazer tudo 30. Out. Tinha absolutamente nada. Eu também. 5 e 9. E aí... não, mas eu tô ganhando. Aí vem uma 5 e dama. Vem uma lição boa, né, nessa mão. Como a posição do poker é importante, né? Eu não tinha nada, você não tinha nada, mas a tua posição era mais favorável que a minha. Valoriza, exatamente. Então, às vezes, nada com nada, quem tá na melhor posição da mesa tem a obrigação de levar. E isso acontece tanto que, às vezes, tu vê no poker o cara ter a mesma mão, os dois terem a mesma mão, e eles estão com o mesmo resultado, vai empatar aquela mão, com certeza. O cara que tá na posição melhor, ele é agressivo e ele ganha, né? Eu sou 20, né? Você é 20. Eu subo 50. 50 total. Qual? Ais 2 e 7 na mesa. Mesa, tu que é o agressor? Mais 50. All-in. Esse é o momento decisivo do jogo. Eu estou bem. Mas eu blefei. Então tô Mas fora. o teu 7 não é tão bom assim. E eu blefei também. Mas você tinha um parzinho de 2. O parzinho de 2. Muito que é forte. Nada, né? Que eu fui no meu rei aqui. Sim. Poderoso. Vamos mas ver aqui, ó. Como eu não bati um par, era muito risco pro all-in dele. Dá pra ver aí? Dá pra ver, né? Então tem um Ás, um Duque e um 7. Isso. Rainbow, que a gente chama. Então estão naipes diferentes. Isso. Eu tô com um par de Duque e ele tem, por enquanto, só o Rei High. Antes do flop eu tava bem, por isso que eu subi 50. Exato. E eu paguei porque dama e o mesmo naipe aqui, eu tenho risco de sair flush draw, né? Sair quase com flush aqui. E eu trincava. Eu GG. fugi. Draw in dead já. Eu fugi lindo. Fugi de uma trinca. Fugiu bem. Vamos lá. Agora inverteu, tá? Agora ele tá na posição mais confortável, tá com o stack maior do que o meu. E eu vim pra posição de ataque. E ele pode ter Só uma que você tá com o postura botão, né? Você vai falar. Então você tem a chance ainda de me dar um all-in. Você é o botão agora. Eu sou o botão, né? É quem dá as... É isso. E... Deu uma baralhada aqui, mas... Então agora, teoricamente, eu tenho que assumir uma postura um pouquinho mais defensiva. Vocês perceberam que quando ele ficou menor, ele deu 3 all-ins pra cima? Porque não adiantava ele ficar pegando ficha pequena. De pouquinho em pouquinho, né? Então agora inverteu essa necessidade. Tudo teu. Não quero. Não quis nem jogar. Ele entrou Por que na que eu posição não defensiva. Porque eu não quis nem jogar, olha isso, né? Fugiu. 3 e 6. Olha Fugi na hora, gato. Fugiu. Com o radar ligadíssimo. Fugiu bem. Ai, que loucura, velho. Cara, é uma mini aulinha de poker aqui. É uma mini aulinha mesmo. Pra quem Porque nunca jogou, né? Up, é que assim, o heads up, né, que é esse 1x1, a dificuldade dele e a diferença dele perto do poker normal é que, tipo assim, valete dama numa mesa de 8 jogadores, às vezes ele tá fraco. Dependendo de como o jogo tá indo, às vezes tá fraquíssimo, né? Só que aqui, valete dama é tipo, eu tô gigante. Gigante. Né? Eu sou 20, né? Isso. Eu tô out, pode levar. Tá. Você tá com o radar ligado também de novo. Eu tô com dama 8, rei 8 naipadinho. Levei. Dessa vez não deu. Literalmente a gente só trocou de fichas aqui. Né? Não deu pra brincar dessa vez. E se percebam um clima na mesa, ninguém quer perder. Cadê o negócio? Não tá valendo nem feijão. Caiu. Não, e é muito pela honra, né? Não. Literalmente eu tô jogando com o meu mentor, cara. Como é que eu faço isso? E aí ainda gravado, meu amigo. Gravado. Ninguém quer perder esse negócio aqui. Quanto tempo tem de gravação? Tem 15 minutos, acho, né? 10 aqui. Tudo 50.
Pode levar. Tá bom. Ó. Eu não um tô dos tão bem piores também, né? jogos, 3,9. O 3 eu Nem também na tinha. quadra. Você levava no 10, tá vendo? Tô fugindo bem. Loucura. O radar tá ligadíssimo. Ligado. Mas também daqui a pouco vai ser all-in call. Vamos lá. Jogo descido, né? Opa, agora eu que vou. 50. Call. Você fez... Acho que você fez mais aqui, né? Isso. Você fez 60, Desculpa. mas enfim, 50. Flopou, 10, 9, 6. Meu amigo responde. Check. 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 50. Bateu esse ás murcho. Óbvio que não. 50, né? Será que eu tenho odds? Pago. Check. Away. Você leva, eu tenho nada. Também não. Eu tava na broca. Não, mas você deve ter nada melhor que eu. Eu tenho... Esse é meu, né? Esse é teu. Você não vai mostrar, não vou mostrar também. Mas eu tenho uma broca só. E não veio. Mesa. Não tem problema. Mesa gigante, gente. Mesa técnica, cara. Mesa técnica demais. Foi jogo. É que eu não quero falar aqui agora, depois do final eu vou contar a mão que eu tinha. Justo. Eu vou ver se eu lembro da minha. 20. Desculpa. Tá perdoado. Tudo 50 também. Eu pago 30. Aqui tem 50, aqui tem 50. Call. Pagou, né? Call. Vala 9-4, tudo do mesmo naipe. Tudo do mesmo naipe. Tu que hablas? Você não vai acreditar que bateu meu flash, mas eu vou dar all-in. Eu pago. All in call. All-in call. Vê só, junta tudo aí só pra gente ver se tem mais ou menos aí. Bota mas- em cima assim. Ah, tá. Só pra gente ver se eu tenho mais ou menos. Eu tenho um pouquinho menos, Eu então. tenho um pouquinho mais. Eu sobrevivo ainda se não bater o meu. Eu saio com um parzinho vagabundo de 4 e um rei. Nossa, o flush é ruim pra mim então. Porque eu tenho par de 8. Isso. Vai bater uma de ouro, eu ganhei. Entro pra história. Você Já bateu o meu par de 8. E o professor. E uma trinca ainda, né? É. Que não é nem... Uma trinca, o meu flash de ouros e o professor ganha do aluno. Isso para entrar para a história. Eu vou pedir para gravar isso em alguns lugares. Vou impulsionar. Meu call foi justo, eu acho, né? Meu Lógico call foi que foi. justo. Bom Mas acho demais. que foi legal, cara. Foi Primeiro, bom demais, pô. Eu gosto demais, pô. narrado ainda. Top demais. Já estamos no finalzinho de janeiro e eu sei que, assim como eu, você fez diversas promessas de ano novo. Certamente, uma delas foi destravar sua carreira, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro. E uma das melhores formas de você fazer isso é se destacando no mercado digital. O primeiro passo que você deve dar para se tornar um profissional mais desejado nesse mercado é se tornar um gerente de growth e assim liderar o crescimento de empresas de todos os setores e tamanhos que você possa imaginar. Foi pensando em te ajudar a entrar no mercado e alcançar um verdadeiro protagonismo que o Denner, CEO da V4, a convite da Stage, preparou algo sensacional. O Workshop Carreira em Growth. São 4 aulas que vão te levar desde os pilares fundamentais do Growth, mostrando a prática com casos inéditos e reais, até como começar a sua jornada como gerente de Growth com salários que podem chegar até R$40 mil. O Workshop Carreira em Growth será dos dias 19 a 27 de fevereiro e para participar custa apenas R$37, que você pode parcelar em até 8 vezes de R$5,25. E olha só, de bônus você ainda recebe o livro Cientista do Marketing e o plano de ROI da V4 Company. Ah, e tem, claro, um certificado assinado pela Stage. Esse evento vai ser 100% online e para se inscrever basta tocar no link que vai estar disponível na descrição do episódio ou escanear aí um QR Code que está aparecendo na sua tela, mas seja rápido porque as vagas são limitadas.